Dia, a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Depois derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Oremos. Ó Senhor Deus, maravilhoso és tu. Grande, grande é o Senhor, digno de toda adoração. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Estamos em culto devocional, fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Amados, um dos pontos chaves da mensagem do livro do profeta Joel é o grande derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel ela se cumpre. Está lá em Atos capítulo 2. É uma promessa que vem desde os tempos da velha aliança, através do livro do profeta Joel, através das palavras do profeta Joel. E durante o ministério de Jesus, ele faz menção, quando os apóstolos, maravilhados com os ensinamentos de Jesus, eles tinham uma grande preocupação, que após a ascensão de Jesus, quem iria orientá-los? Porque muitas vezes eles se assentavam junto com Jesus para aprender as coisas, tirar dúvidas, e eles ficavam nessa preocupação. E Jesus falou assim, olha, não se preocupe, porque eu vou para o Pai, mas virá outro, o Consolador, o Espírito. O Espírito Santo será derramado, assim como está escrito no livro do profeta Joel. E os apóstolos então ficaram com este consolo nos seus corações. E imediatamente, poucos dias após a ascensão de Jesus, reunidos ali, permaneceram em Jerusalém em oração, e houve então aquilo que a Bíblia nos conta no livro de Atos dos Apóstolos. O grande derramamento. Joel associou a chuva, a Serode, as últimas chuvas, como o grande e último avivamento, o qual apresentará a colheita, porque o avivamento espiritual ele traz dons, e as pessoas são usadas pelo Espírito Santo para produzirem bons frutos. Amor, paz, conversão das almas, enfim. Toda obra missionária é feita sob a orientação do Espírito Santo, e o Espírito Santo enchendo os corações das pessoas para que sejam pessoas produtivas na evangelização, na cura de diversos males, ensinamentos, dons ministeriais, dons espirituais, profecias, palavras, autoridade, capacitação, convencimento de pecado. E os judeus achavam que o grande derramamento espiritual seria uma coisa peculiar para eles. Somente os judeus, mas a maioria dos judeus não creram. Porque, conforme o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, o derramamento é para toda a carne. Então não é um privilégio extensivo à igreja. E hoje nós
ainda estamos vivendo, porque é uma profecia para se cumprir na era messiânica, e nós estamos em plena era messiânica. Já dura praticamente 2000 anos, mas enquanto Jesus não voltar, nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo. A igreja se norteia por aquilo que o Espírito Santo, mas não foi só a igreja primitiva, somos nós hoje, sim, é uma bênção. Línguas repartidas como de fogo, som como vento veemente, impetuoso, pessoas falando em outros idiomas, pessoas falando em línguas de anjos, são duas coisas bastante diferentes. E nós vemos que após essa fantástica experiência no dia de Pentecoste, o Espírito Santo começa a agir no cotidiano da igreja. E muito se debateu, às vezes houve mal entendido a respeito disso, quando vê Paulo escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele deixa bem claro que os dons são do Espírito e ele vai repartir a cada um da forma que quiser. Os dons são do Espírito. Eu jamais serei qualificado com o dom de profecia, com o dom de línguas, com o dom de... O Espírito Santo, na medida do que for necessário para a vida da igreja, ele vai me capacitar para aquilo que for útil. Então nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Amém, amados irmãos? Então no dia de Pentecoste cumpre-se, e nós estamos vivendo nessa era. Vivemos na era do cumprimento desse texto. E ao que tudo indica, segundo os estudos que nós estamos fazendo essa semana, a cada dia que aproximar-se do final dos tempos, do juízo do Senhor, da volta de Jesus, o Espírito Santo será mais intensificadamente derramado. Porque é uma necessidade premente para que hajam a cada dia mais uma maior proximidade entre nós e o nosso Deus. Essa comunicação ela tem que ser mais patente, o relacionamento mais íntimo, porque existem centenas de outras coisas que estão aí para fazer com que haja um entretenimento da raça humana e um distanciamento de Deus, como os gafanhotos fizeram no passado. Como os devoradores do passado, existem os modernos fariseus, as coisas modernas que atraem a atenção do homem. O mundo está oferecendo cada vez mais uma fartura de coisas que promovem o distanciamento. Então é isso que nós temos que ter o cuidado, ter zelo, para que essas coisas não venham nos derrubar. Estejamos atentos, vigilantes, constantemente em oração, em comunhão com os irmãos, para que jamais possamos sair da presença de Deus. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. E o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Busquemos, pois, esta harmonia com Deus, esse relacionamento íntimo com o Senhor, para que possamos enfrentar com bravura os dias ruins e desfrutar das delícias que o céu pode nos oferecer. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Com esta palavra, tenhamos todos um bom dia na santa, na gloriosa paz do Senhor. Amém.